Hoje é domingo e à noite nós temos aqui no canal essa sessão em que nós fazemos uma reflexão sobre algum texto da Bíblia, sobre algum texto do Evangelho. E hoje eu quero ler com você um único versículo que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 20, que diz: Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Com certeza você já ouviu falar sobre esse versículo, em que Jesus garante que quando tiver e onde tiver, mais importante do que quando, onde tiver duas ou três pessoas reunidas em seu nome, ele ali estará no meio dessas pessoas. Estará em comunhão com essas pessoas, estará em harmonia com essas pessoas, porque antes essas pessoas estão em harmonia por se reunir em seu nome. Nós temos sido acostumados a pensar num cristianismo institucionalizado, num cristianismo em que a salvação depende da instituição eclesiástica, a comunhão com Deus também, a espiritualidade é mediada pela instituição eclesiástica, e é claro que isso não tem a ver diretamente com aquilo que Jesus falou e com aquilo que Jesus propôs através da sua vida. É claro que se você encontra uma comunidade de fé acolhedora, perdoadora, que busca viver uma espiritualidade sadia e uma espiritualidade que acolhe, que integra, esse dado é um dado importante que deve ser cultivado para você. Porém, essa passagem bíblica, ela não pensa em um ambiente institucionalizado, também não pensa num ambiente de multidões, também não pensa num mega evento com grandes grupos de louvor, grandes pregadores, com grandes cerimônias e ofícios solenes sendo ministrados. Não tem muito a ver com isso, não. Se você ler toda a passagem, que começa alguns versículos antes, no versículo 15, você vai ver expressões do tipo: o que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Vai ver também que se alguém pedir alguma coisa em seu nome, ele o fará. E muitas vezes nós recebemos esses versículos de uma maneira má interpretada, de uma maneira equivocada, mudada, transformada pela teologia da prosperidade, que nos ensina que tudo que a gente exigir, Deus tem o dever de fazer em nosso favor. De tudo aquilo que a gente quiser, sejam sonhos materiais, sejam luxos, sejam estripulias, de que Deus é obrigado a realizar esses sonhos que nós podemos ter. Mas esses textos também não falam sobre isso, porque Jesus está propondo que se nós estivermos nele, se nós estivermos em harmonia, em conexão com o que ele ensina, nós certamente vamos pedir aquilo que o agrada. E, consequentemente, esse aquilo que o agrada vai acontecendo na nossa vida. Se você parar para ler com atenção esses versículos, você vai perceber, sem maiores dificuldades, sem maiores esforços, de que o contexto dessa passagem está falando de perdão. Ou seja, se nós formos pessoas perdoadoras, pessoas acolhedoras, pessoas que acolhem a pessoa que peca e que, claro, não é só a pessoa que peca, mas a pessoa que tem consciência do seu pecado e que se arrepende desse pecado, nós também poderemos encontrar o mesmo acolhimento quando nós pecarmos, nos arrependermos e confessarmos o nosso pecado. De que a relação comunitária ela deve ser baseada na misericórdia e que ela deve ser baseada no perdão. É claro,
Não o perdão estratégico, como muitos líderes religiosos têm praticado, como muitas pessoas ligadas a igrejas têm praticado, que é aquele perdão apenas por desencargo de consciência, de uma pessoa que fala: ah, se eu fiz alguma coisa, me perdoe. Se eu te ofendi em alguma coisa, me perdoe. Ou seja, isso não é perdão de verdade. Porque uma pessoa que errou e que quer de fato pedir perdão, ela não tem dúvidas se fez algo que magoou uma outra pessoa. Ela sabe que fez. E ela sabe, e isso gera nela arrependimento verdadeiro, genuíno, interno, que se externaliza, que se manifesta com o seu sincero e genuíno pedido de perdão. E algumas pessoas pedem perdão quando a outra pessoa não aceita, ela fala: bom, então eu fiz a minha parte, está tudo certo. Não, não está tudo certo. Não é assim que a coisa funciona. O perdão não é colocar um peso sobre a vítima. O perdão é libertação de quem comete o pecado, de quem concede o perdão. O perdão é um livramento para ambas as pessoas, principalmente para aquele que tem a perdoar, para aquele que tem a liberar do seu coração. E quando Jesus fala de ligar, desligar, quando fala de pedir, ser feito, está falando da relação sincera, honesta e recíproca que deve haver entre pessoas que se perdoam mutuamente. Mas mesmo nesse caso, e também no caso do versículo 20, que é o nosso foco, Jesus não está preocupado com uma instituição eclesiástica, nem tampouco com uma relação espiritual ou comunitária que seja institucionalizada nos rótulos de uma igreja específica. Muitas vezes você já deve ter falado e já deve ter ouvido num evento de alguma igreja, num culto de alguma igreja, em que o público não foi o esperado, em que a recepção das pessoas não foi como desejado e que tinham poucas pessoas ali reunidas, e aí o pregador, a pregadora, para aliviar a sua consciência e aliviar a frustração das pessoas ali presentes, usava esse versículo de que onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu ali estarei no meio deles. Por um lado, essa pessoa não está equivocada mesmo, porque se ali tiver algumas pessoas motivadas pelo nome e a proposta de Jesus, ele está no meio delas também. Mas, por outro lado, essa promessa não diz respeito apenas a um culto, a uma programação, a uma cerimônia fracassada de alguma igreja. Isso diz respeito à vida como um todo. Porque Jesus quer a comunidade, sim, a comunhão entre pessoas, mas essa comunhão ela pode ser dentro da sua casa, com você, o seu cônjuge e os seus filhos. A comunhão cristã, ela pode ser na sua família, num sentido um pouco maior do que o núcleo que convive dentro da sua casa, com os seus parentes. Essa comunhão cristã, ela pode ser com amigos queridos e amados que você tenha e que tenha cultivado ao longo da sua vida. Isso pode ser no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente acadêmico. Isso pode e deve ser para o favor dos menos favorecidos. Quando nós exercemos o perdão, quando nós acolhemos, quando nós agimos com misericórdia, quando nós somos respeitosos para com as diferenças, quando nós não somos arrogantes, quando nós não nos sentimos donos da verdade, pessoas salvas que têm apenas o que falar para pessoas que estão perdidas, quando nós nos posicionamos com a proposta feita por Jesus, de todas essas qualidades que eu citei anteriormente, de acolhimento, perdão, compaixão, ali Jesus está em nosso meio. De outra maneira, se você estiver no meio de pessoas em que cada um é motivado por uma pessoa, que cada um é motivado por um interesse particular, que cada um é motivado por algo pessoal, Jesus não está ali naquele meio, mesmo que ore, cante e pregue. E se tiver apenas 2 pessoas onde você está, e ambos vivem uma relação harmoniosa,
perdoadora, acolhedora, amorosa, você pode ter a certeza de que Jesus está no meio entre você e a pessoa que convive com você. Jesus está nos mostrando que Deus, ele é o Pai de todos e todas que sinceramente buscam por ele, que sinceramente buscam viver a espiritualidade nele, que sinceramente buscam viver uma relação humanizada com as pessoas. Aqueles que, embora não sejam perfeitos, mas não querem produzir o mal e nem a malícia entre as pessoas que convivem com ele, mas quer crescer a cada dia mais como ser humano e proporcionar às pessoas uma relação mais sadia, uma relação mais humanizada, uma relação mais verdadeira, de fato. Jesus está nos garantindo que não importa onde, ele diz que onde estiverem duas ou três pessoas, ele não determina lugar, ele não fala de um lugar específico, mas em qualquer lugar que estiver duas pessoas com boa vontade, duas pessoas com o coração voltado ao Evangelho e voltado aos caminhos de Jesus. Onde estiver duas pessoas com o coração aberto para a graça e a misericórdia de Deus, duas pessoas humanizadas ou em busca disso, que acolhem e perdoam e não olham para outras pessoas com ar de superioridade. Ali Jesus está presente. Ali Jesus faz a comunhão com essas pessoas, independente de qual seja esse lugar onde dois ou três estejam reunidos. Eu não sei qual foi o dia que você teve, não sei qual o dia e o convívio que você terá amanhã, mas saiba que se você e mais uma pessoa dentro da sua casa ou em qualquer outro lugar que você esteja, estiverem dispostas e abertas para a graça de Jesus, ele estará entre vocês. Ele estará em comunhão com vocês. Ele estará ministrando a sua graça, o seu amor, o seu perdão, e vocês estarão praticando a verdadeira e evangélica, no sentido de evangelho, a verdadeira espiritualidade proposta por Jesus. Não se encante com mega eventos, não se engane com grandes multidões, porque nem sempre Jesus está lá. Agora, ele garante que quando tiver duas pessoas que sejam reunidas, não importa onde, mas em seu nome, motivados pelos seus valores, pelos seus sentimentos, pela sua mentalidade, ele está em comunhão com essas pessoas. E você tem a garantia de que, se assim o for, onde você estiver, Jesus estará presente com você e nas relações que você sinceramente propor de construir ao longo da sua vida e da sua caminhada. Que você fique bem, tenha uma boa noite de domingo, uma semana de paz, de tranquilidade e uma semana abençoada para você e para toda a sua família, e a gente se vê por aqui muito em breve. Até lá!